Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. Capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Sei que ainda você está na ressaca do Natal, né? Do Ano Novo. Ressaca de ânimo, né? Não de bebida. A gente começa o ano meio em slow motion, né? Meio em câmera lenta, né? Ainda a gente está comendo comida de Natal, né? Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite ânimo de Deus. Amém? Glória a Deus, que as suas metas, os seus planos, seus projetos em Deus sejam bem alinhados para que você chegue ao fim desse ano dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor caminhou comigo, né? Parece já, nem começou o ano, já está falando do final, né? Mas o apóstolo Paulo fala: eu olho para aquilo que está diante de mim. 2019 é passado, agora nós caminhamos para frente. Amém? Muita coisa deu errado em 2019, mas muita coisa deu certo em 2019. Então que os nossos olhos estejam naquilo que deu certo, não no que deu errado. Porque o que deu errado foi apenas para nos experimentar, para nos forjar, para nos posicionar dentro de um plano de Deus. E o que deu certo é para testar o nosso coração, para ver se o nosso coração não estava somente nas coisas boas. Deus permite às vezes essas oscilações dentro de um ano. E esse ano não será diferente. Você vai passar por luta em 2020. Mas vai passar por muitos momentos de vitória. Amém? Porque não existe vitória sem luta, né? Já está amarrado, passar por luta nenhuma. Estava brincando, não quer passar por luta, tem que morrer, né? Que depois a última luta que a gente vai vencer é a morte. Então em 1 Coríntios capítulo 13, obrigado nisso, diz assim no versículo de número 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Diga assim: eu acabei com as coisas de menino. Quem tem mais de 5 anos de conversão? Quem tem menos de 5 anos de conversão? Quem tem 1 ano de conversão? Menos de 1 ano, tem alguém? Menos de 1 ano de conversão? Então olha para os dinossauros que estão à sua volta, diga: você já é velhão em Cristo, hein? Tem dinossauro aí? Dinossauro em Cristo é aqueles que entregaram a vida para Jesus há 200 anos atrás, né? Mas que Deus revigora as forças. Mas é interessante nós pensarmos que a nossa caminhada com Cristo, ela é progressiva. Cada dia nós vamos melhorando e vamos, através de um relacionamento, conquistando novos degraus. Nós nascemos, a Bíblia diz no grego que nós nascemos como filhos, que na raiz da palavra significa teknon, filhos imaturos. Mas que ao longo da caminhada nós vamos nos tornando ruios, que é uma palavra em grego, que fala a respeito de filhos maduros de Deus. E nós temos uma palavra profética para este ano, nesta casa, que vai ser, que nós vamos orar pelo ano todo: Mogi das Cruzes, cidade dos filhos de Deus. E o versículo que Deus nos deu é Romanos 8,19. Há uma grande expectativa na criação. Tem uma versão que diz: há uma grande expectativa no universo pela manifestação dos filhos de Deus. E quando fala dessa manifestação dos filhos de Deus, está falando da manifestação de filhos maduros, filhos que já tenham um entendimento de quem são em Cristo. É essa ardente expectativa da criação pela manifestação daqueles que já têm uma caminhada com Cristo.
aquela pessoa que é nova convertida, aquela pessoa que entregou a vida a Jesus há pouco tempo, ela não tem a responsabilidade daqueles que já entregaram há algum tempo a vida a Jesus e nasceram de novo. Porque esses que entregaram agora, eles estão ainda num processo de leitinho, de amamentação. E os que já entregaram a vida a Jesus há algum tempo atrás, eles já têm capacidade de comer um alimento mais sólido, é o que diz a Bíblia. Então Paulo, ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, me vestia como menino, me portava como menino, caminhava como menino, as minhas brincadeiras eram de menino, o meu jeito de me movimentar era um jeito de menino. Mas aí eu fui conhecendo a Deus, e todos esses meus trejeitos de menino foi ficando para trás, porque eu fui amadurecendo, eu fui mudando a roupa, eu fui mudando o jeito de pensar, eu fui mudando o jeito de falar, eu fui mudando as amizades, porque não cabe mais para o tempo que eu estou as amizades de menino. Não cabe mais para um tempo que eu estou agora em Cristo, com as roupas de menino, a roupagem é outra. Não cabe mais, isso é as palavras de Paulo num contexto, né? Não cabe mais, quando eu era menino, eu me movimentava como menino, mas agora eu não sou mais menino. Ele fala, então eu deixei as coisas de menino e passei a me movimentar agora como um filho maduro de Deus, um filho que corresponde à expectativa da criação. Amém? O mundo espera que você se manifeste, seus vizinhos esperam que você se manifeste, a sua família espera que você se manifeste. E o que é se manifestar? É sair do lugar de obscuridade e colocar-se num lugar de claridade. É sair do anonimato, é sair de trás para se colocar como protagonista da história. Eu não sou mais figurante, eu era figurante quando eu era menino. Agora que eu sou homem, eu sou protagonista da minha vida. Eu era figurante quando eu morava na casa da minha mãe. O protagonista lá era meu pai e minha mãe. Depois que eu casei, não tem como eu caminhar como menino, porque agora uma família depende do meu posicionamento como pai, do meu posicionamento como marido. Então não cabe mais coisas de menino, porque se eu me movimentar como menino, a minha esposa ela vai cobrar de mim, porque há uma expectativa no coração dela para que eu me manifeste como homem, como sacerdote. Nós estamos vivendo uma geração de homem calça frouxa, né, Mário? Homem agora usa saia. Já viu isso que é moda? Homem agora usa calça embalada a vácuo. Mas não tem problema nenhum, quer usar saia, use. Mas saiba das responsabilidades de homem maduro. Não vai escandalizar de eu falar de usar saia, está amarrado. Usa a roupa que quiser, usa, né? A roupa, o problema é o de menos. Mas Paulo vai dizer assim, olha, eu comecei a caminhar agora numa vida, que o que eu fazia quando era criança não cabe mais. Eu estava falando isso aqui hoje de manhã, nós vemos uma geração casca de ovo. Já pegou casca de ovo? Se apertar um pouquinho, o que acontece? Ela mói. Nós vemos uma geração hoje que se você apertar um pouquinho, ai, quebrei. Se você apertar um pouquinho, eu estava lendo agora há pouco uma postagem no Facebook, porque que as pessoas elas têm birra de pastor, porque elas não entendem que pastor não é amigo, porque amigo tolera, pastor confronta. Enquanto eu sou seu amigo, eu tolero as suas imaturidades, mas como seu pastor eu não posso tolerar, porque eu preciso te posicionar para que você chegue ao céu.
Eu preciso de pessoas que digam que eu estou rindo com alface no dente. Eu me lembro uma vez quando eu usava aparelho, eu tirei uma foto com orégano bem no meio do dente. E quem já usou aparelho sabe que é terrível, né? Você come, parece que está tudo... E eu me lembro que eu tirei uma foto com a minha irmã, com orégano bem no meio do dente. Depois, sabe quando você dá aquela ampliada na foto, você fala... Eu peguei ela e falei, por que você não me falou que eu estava com orégano no dente? Eu preciso de amigo que olha e fala, meu, o dente está sujo. Né? A minha esposa, ela faz isso, né? Se tem um negocinho no nariz, ela faz assim, Se a barba está suja, ela fica assim, Não é porque ela não gosta, não é porque ela quer me expor, porque ela quer cuidar de mim, não quer que eu seja envergonhado diante dos outros. Sim ou não? Não é assim? Agora eu poderia me ofender, falar, vai ficar me envergonhando, agora falando toda hora que eu estou com alface no dente, que eu estou com catota no nariz, que eu estou com a barba suja, isso quer me expor. E ela vai dizer o quê? Depende da forma que você enxerga. Se você quer enxergar por esse lado, o problema é seu. Mas se você enxergar que eu estou te protegendo, te guardando, você vai me amar mais. Então nós vemos uma geração hoje, que se nós apertarmos um pouquinho, a pessoa quebra. E Paulo fala assim, olha, eu tinha esses mimimis, quando eu era criança. A Rebeca, que quando eu falo um pouco mais grosso com ela, ela já emburra e vai para o sofá chorar. Então Paulo fala, olha, quando eu fui crescendo, e é um processo esse crescimento, ele não acontece do dia para a noite. Eu sou um homem hoje formado, porque eu passei por alguns processos na minha vida. Eu estava pensando esses dias, se eu tivesse 20 anos, com a maturidade de hoje. Eu sei que parece que eu tenho 20, não tenho, tem um pouquinho mais. Mas se eu tivesse 20 anos com a maturidade de hoje, a minha vida seria completamente diferente. Eu não erraria nas coisas que eu errei. Eu tomaria outros rumos na minha vida. Mas eu não tenho como voltar. Então eu preciso desfrutar deste tempo com alegria, com excelência, e entender que este é o tempo que Deus agora está me abençoando. Eu não posso ficar, tempo bom, como era bom. Não, aquele era tempo de menino e de maturidade. Eu errei muito. Mas agora Deus está me colocando num novo tempo. Né? Sexta-feira eu entrei num novo ciclo. Fiz aniversário. Transicionei agora para um novo ciclo. E Deus me deu o privilégio de começar o ano já com idade nova. Olha que bênção, né? Tem gente que vai fazer só lá para o meio do ano, né? Os irmãos que vai fazer para o meio do ano. Eu não, já começo o ano com idade nova já. Não nova, né? Uma idade. O problema é que eu já estou me sentindo um senhor já sou um senhor de família. Eu tenho 45 anos. Eu sei que não parece. Vai ser 50, né? Pela barba branca, né? Mas às vezes eu falo, meu Deus, eu tenho 45 anos. 45 anos, quando eu era criança, era aquele tiozinho, né? Hoje os caras de 45 anos é tudo jovem, né? Tudo bem apessoado. Pode ver o pastor Daniel ali, nem parece a idade que ele tem, não é? Ele também tem 48. 2. Mas agora com 45 tem coisas que não cabe. Um pensamento de menino, eu não tenho como ficar lá em casa agora, e não estou dizendo que não pode, me entenda bem, mas na idade que eu devo ficar lá o dia inteiro jogando videogame. Minha esposa fala, pô amorzão, legal, movimento, né amigo? Não, mas eu queria, é só uma partidinha, estou de férias. Não tem problema, não estou criticando quem joga videogame, misericórdia. Mas não tem como eu acordar meio-dia e falar, amor, depois eu procuro emprego, agora eu preciso de uma partidinha de videogame aqui, só para dar uma aliviada no estresse. Que estresse, acorda meio-dia, pô. Então quando eu era menino, eu acordava meio-dia. Quando eu era menino, eu brincava de videogame. Quando eu era menino, eu jogava bola. Quando eu era menino, eu não tinha boleto para pagar. Agora parece que a vida se resume a boleto, né? Primeiro dia do ano, dia 2 de janeiro,
entra um demônio por baixo da minha porta, assim, ó. A hora que eu fui tomar o café, entra um boleto escrito assim, Ultragás. Eu falei, sai demônio. Logo no primeiro dia útil, nas primeiras horas do dia, parece que o zelador do condomínio lá estava assim, ó, amanheceu, vamos colocar o boleto debaixo da porta. Foi o Papai Noel, era Natal, isso aqui já não é Papai Noel. Mas não cabe mais. Agora eu estou num novo tempo com Deus, um tempo de maturidade. E o que eu vivo hoje é para alimentar outras pessoas. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5. E que essa palavra nessa noite nos desperte para que nesse ano nós possamos nos movimentar como filhos maduros de Deus. Amém? Amém? Diz assim em Hebreus capítulo 5, versículo 12: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessita de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Essa palavra menino no grego significa népios, ou seja, criancinha. No grego essa palavra, ela está falando assim, olha, aquele que não entende a sua colocação e vive de leitinho, ele é uma criancinha, quando na verdade já era para ele ser um homem maduro, uma mulher madura, para estar ensinando outras pessoas. Não é mais para ele estar vivendo do leitinho e debaixo da asa de tutores, mas é para ele agora estar caminhando e levando a sua vida a um patamar de maturidade, de filho maduro. Há uma grande expectativa na natureza, há uma grande expectativa no mundo pela manifestação de filhos maduros de Deus. Filhos maduros de Deus, eles entendem propósito e destino. Filhos maduros de Deus, eles não se movimentam pela alma, eles se movimentam pelo propósito. Filhos maduros de Deus, eles buscam olhar sempre o lado bom das coisas. A minha esposa, ela briga comigo, porque ela fala, você quer sempre enxergar o lado bom das coisas. Não foi? Ainda hoje ela foi isso para mim. Que tudo eu quero levar para o lado bom. Por que eu vou pensar que o fulano está querendo me atacar? Não, vamos olhar para o lado bom, que ele é um ignorante, que ele não sabe o que está fazendo, que ele não sabe o que está falando. Por que eu vou olhar para o lado pejorativo, vai achar que todo mundo está me atacando? Eu tenho uma maturidade hoje em Cristo que me leva a entender que o propósito meu de vida é muito maior do que os percalços do dia a dia. Porque senão eu vou me chatear com o cara que buzina mais forte para mim no trânsito, eu vou me chatear com o diácono que não colocou o que eu queria que colocasse, eu vou me chatear com a luz da igreja, eu vou me chatear com o frio, tudo vai me chatear. Agora, filhos maduros de Deus, eles têm a expressão da gratidão em seu coração. 2019 eu passei por momentos de dificuldade, de problemas, de luta, mas eu não quero nem me lembrar disso. Eu quero agradecer ao Senhor que eu não precisei ir nenhuma vez no médico em 2019. Olha que bênção. Não tive nenhuma diarreia, nenhum vômito, nem uma febrinha, nada. Saúde power. Fui visitar muitos no hospital. Falei, Senhor, obrigado, porque 2019 eu não peguei nem gripe. Então tudo de mal que tem acontecido, eu prefiro olhar para o que de bom aconteceu e falar, Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou. Passei por lutas financeiras, quem sabe está mais próximo, sabe, né? Aluguei meu apartamento, tomei um chapéu lá. Esse dia nós falamos assim, falando, Deus, como que o Senhor conseguiu nos sustentar até o final do ano com todo o problema que a gente teve, né? A gente estava esses dias em casa, pensando, falando, Deus, rapaz, tomamos uma bica,
Mas chegamos no final do ano, tranquilo. Como? Não sei. O que me importa não é ficar olhando para trás para tentar analisar os momentos ruins. Eu olho para frente para me alegrar no Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Então que nesse ano você diga a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer. Quem tem certeza disso? Eu estou com uma palavra profética no meu espírito, que esse será um ano extraordinário. Será um ano da liberação de Deus sobre as nossas vidas. Será um ano da liberação nas finanças. Vai ser um ano da liberação de saúde. Você vai sentir o seu físico revigorado no Senhor. Uma liberação de ânimo. Na igreja parece que as pessoas chegam na igreja já assim, né? Adorava. Assim, quando eu era menino, eu buscava pilastras na vida. Que já viu que jovem parece que enche laje todo dia, né? O jovem não pode ver um negócio que já encosta, né? Mas está muito cristão assim. Sabe, eu não coloco a minha expectativa em coisas. Nós temos que colocar a nossa expectativa em Deus. Agora há pouco eu recebi um WhatsApp, sabe aqueles WhatsApp de família, né? Foi até meu tio que colocou no grupo da nossa família. Ele falou: eu tinha 100 metas para 2020. A primeira era ganhar na Mega Sena, perdi, então já frustrou as outras 99. Ele colocou lá no grupo da minha família. Mas às vezes nós pautamos as nossas metas sim em coisas, e coisas são falíveis. Se eu colocar minha expectativa no meu carro, amanhã dá um problema no meu carro, para tudo. Eu não coloco a minha expectativa em pessoas, porque pessoas vêm, pessoas vão. Mas a minha expectativa, ela está sempre posta em Deus. Saul amava o trono, Davi amava Deus. E o que Saul amava, Deus tirou dele. O que Davi não importava, Deus deu. Por isso que a Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Agora quem não ama o dinheiro, quem tem o dinheiro apenas como uma moeda de sobrevivência, Deus dá sempre em abundância. Se você lê, quando Jetro dá direções a Moisés, Jetro fala assim para Moisés: escolha homens para te ajudar. E uma das características que Jetro dá a Moisés: não escolha homens avarentos. Jetro fala para Moisés: você precisa levantar homens para te ajudar, Moisés, mas dentre esses homens, não escolha homem avarento. Escolha homem que tenha o coração disposto e que não está apegado a coisas, porque Saul tinha o coração apegado no trono e perdeu o trono. Davi tinha o coração em Deus, Deus deu o trono. Nós precisamos ouvir mais a Deus. Diga assim comigo: eu preciso ouvir mais a Deus. Porque quem eu ouço determina a minha caminhada. Cuidado quem você ouve, porque pessoas podem virar chaves erradas na sua vida e te tirar do propósito. Você já viu aquelas chaves, não sei se hoje é assim, né? Mas tinha aquelas chaves manual de trem lá, não tinha, que mudava o curso do trem? Ainda deve ter em alguns lugares assim, hoje é tudo meio eletrônico o negócio, né? Mas uma chave puxada errada mudava o destino de um trem. Chaves em nós virada errada muda o nosso destino e o curso da nossa vida. Então cuidado quem você ouve. Cuidado quem você está ouvindo para traçar as suas metas para um novo ano. Como pode um menino ter a sabedoria de um homem de 45 anos de idade? Vini, tem quantos anos? 20? 21? Mas pode ter a sabedoria de um homem de 42. É só ele sentar do lado do pastor Daniel e falar: pastor, olha, eu quero decidir isso e isso na minha vida, me oriente. Eu preciso da sua sabedoria para me movimentar. E aí Salomão vai dizer assim, que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. O problema é que nós nos achamos autossuficientes demais, e isso é pensamento de menino.
Eu achar que sei tudo. E sair decidindo tudo conforme os meus achômetros, sem buscar conselhos, sem buscar direção. Eu sempre falo isso, tem pessoa que chega até mim e fala assim: pastor, ora comigo. A hora que eu estou orando, a pessoa já decidiu. Mas Deus falou comigo. Então, se você discerne muito bem a voz de Deus, amém. Mas se ainda há uma confusão de alma com o espírito, busque conselhos em conselheiros, mas cuidado quem você ouve. Essa geração que nós estamos vivendo hoje, elas precisam aprender a ouvir Deus. Nós temos uma amiga, a pastora Sui, ela é uma americana, e sempre que ela vem no Brasil, ela vem aqui na nossa igreja, né? Sempre nas igrejas que nós estamos, ela vai. E ela uma vez falou para nós assim: olha, eu me espanto quando eu acabo de pregar aqui no Brasil. Fica uma fila quilométrica para mim orar por um. E nós ficamos até 3, 4 horas da manhã orando com os... Aí os irmãos não têm pressa para ir embora. Fica aquela fila. E a gente fica lá, e ela orando um por um. Ela fala assim: brasileiro tem preguiça de ouvir Deus. Aí vem para ela e fala assim: pastora, o que Deus está falando com você a meu respeito? Tipo, ouve Deus por mim. O menino precisa de tutores, mas o homem maduro não. Apenas precisamos treinar o nosso ouvido para discernir a voz de Deus. Amém? Quando a minha cunhada, ela começou a namorar com meu irmão, né? A Ju começou a namorar com o Andy. No telefone a nossa voz era igual. Então, às vezes ela ligava para falar com ela, com o meu irmão, eu falava assim: oi Ju, fala. Ela: ai Andy, porque não sei o que. E sabe, quem conhece minha cunhada só fala oi, tchau, né? Porque o resto deixa com ela que ela fala. Aí eu falava assim: oi Ju. Ela falava meia hora, eu falava: então aqui ó, lê. Me enganando. Agora hoje não. Por quê? Isso quando ela namorava. Agora a intimidade com o meu irmão fez ela agora discernir a minha voz e a dele. Aí há pouco tempo eu estava com ele, ela ligou, eu falei: oi Ju. Eu peguei o celular dele e falei: oi Ju. Ale, chama onde? Foi pum. Porque a intimidade fez ela discernir a minha voz e a voz dele. Você quer ouvir a voz de Deus e conhecer quando é a voz da tua alma, quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo? Tenha intimidade com ele. Relacionamento. Homem maduro busca ouvir. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 3. E nesse ano eu quero declarar isso sobre as nossas vidas, meu irmão, que nós vamos viver este ano de comando de Deus sobre nós. Agora olha para a pessoa que está do teu lado assim e diga assim: tem muito menino esperando uma orientação sua. Tem muitas pessoas imaturas na fé, e isso é natural, esperando uma orientação sua. Tem muitas pessoas que vão chegar até você e falar: eu preciso que você ore comigo, porque eu preciso de uma direção. E eles vão colocar em você a responsabilidade de virar chaves na vida deles. Sabe, às vezes as pessoas elas não têm noção da responsabilidade que é um aconselhamento. Sabe a responsabilidade de um aconselhamento errado? Muda o curso de um casamento, muda o curso de uma vida. Tem marido e mulher que às vezes chega até nós, chega até mim e minha esposa e fala assim: eu quero separar. Às vezes eu tenho vontade por dentro de falar: mete o pé, arrebenta, corta o pescoço e joga fora. Mas eu falo: não, ama. Pastor, porque não é você que vive lá na minha casa. Eu falo: eu sei. Eu não sei o que você vive lá, mas uma coisa eu sei, que vocês são um só e ponto. Mas eu tenho que amar ele sendo tribulado. Sim, você também é tribulada. Depende da forma de ver. Sim ou não? Quem já conversou com um casal que briga, né? A mulher fala: esse cara é um tribulado. Aí você vai conversar com o cara: ela é uma tribulada. Fala: então os dois tribulados vão conversar agora. Não é? Porque se nós não discernirmos a voz de Deus, nós temos o poder de mudar o curso da vida de pessoas. Porque às vezes tem pessoas que chegam: pastor, o que você acha? Faço ou não faço? Fala: irmão, vamos orar.
porque eu não posso dar a sentença na vida de ninguém. E 1 Samuel diz assim, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler lá do versículo 7 para encurtar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Preste atenção, Eli era um sacerdote, Eli era um homem maduro, e quando um jovem imaturo chegou até Eli, o que Eli falou? Olha, eu estou discernindo que é o Senhor quem está te chamando. Eli posicionou Samuel, para que Samuel agora num tempo presente, discernisse a voz de Deus. Homens maduros posicionam pessoas, para eles terem um relacionamento com Deus. E nesse ano eu quero declarar isso sobre as nossas vidas, que nós sejamos homens e mulheres maduras, que vão pegar os imaturos e colocá-los no caminho de maturidade. Ensiná-los a ouvir Deus. Eu não quero que você tome decisões pela minha vida, eu quero ensinar você a discernir a voz de Deus. Aí ele diz assim no versículo 9: por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, há de ser que se chamar de novo, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Por que Deus não tinha falado antes com Samuel? Porque Samuel não estava atento à voz de Deus. Samuel ainda estava disperso. Samuel não conseguia discernir o que ele estava ouvindo. Então agora ele fala: fala que o teu servo ouve. E disse então o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o povo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Diga assim comigo: Deus me revelará. Você crê nisso? Crê? Quem crê nisso? Que Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas, que ainda você não sabe. Como? Jeremias 33:3, clama a mim. Então eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas. Sabe aonde Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas? Quando você estiver clamando a Ele. Quando você entender que as circunstâncias não fazem você, você que muda as circunstâncias pela sua vida em Cristo. Eu não posso deixar as adversidades do dia a dia moldar o meu caráter. O meu caráter, ele é moldado pela palavra de Deus. Se eu for me movimentar por todas as lutas que eu sofro diariamente, eu paro. Se eu for parar pelas pessoas que me decepcionam, eu paro, eu não confio mais em ninguém. Porque pessoas me decepcionam todos os dias. Eu decepciono pessoas todos os dias. Porque quando colocamos expectativas em pessoas, nós tiramos a nossa expectativa de Cristo. Então o que Eli falou para Samuel é: coloque o teu coração em Jesus. Pare para ouvir Ele. Pare para escutar a direção que Ele está te dando. E olha que interessante que quando nós somos uma só carne, como eu e minha esposa, normalmente que Deus fala comigo, confirma no coração dela. Uma vez Deus falou para nós fazermos algo, e sabe quando você olha para a pessoa e falando: Deus, não fala com ela? Sabe? Uma vez eu estava num culto, Deus falou assim: você vai dar o seu carro. Eu falei: Deus, não fala com a minha esposa, porque eu vou engambelar ela, vou dar um nó aqui nela. Aí Deus falou comigo muito forte: eu quero que você entregue hoje o seu carro. Eu falei: Deus, não fala com a minha esposa. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim: nossa, Marinês, Deus hoje falou comigo tremendamente no culto. Ela falou comigo também. Eu falei: Deus, está amarrado agora toda a palavra que vai. Ela falou: nossa, Deus falou para a gente dar o carro. Eu falei: pô, Deus, me ajuda.
Sabe, daí nós dois pegamos a chave do carro, documentos, sem problema nenhum, enfiamos dentro do envelope e colocamos no cesto. Andamos 8 meses de bicicleta. Nós ganhamos uma barra forte e uma Ceci de presente. Eu era pastor lá em Bertioga. Quem conhece Bertioga sabe que é 2 quilômetros para chegar no asfalto, né? A gente morava lá no fundão do Indaiá, assim, no canto do Indaiá. Era 500 metros até o asfalto. Aí eu ia lá de barra forte. Imagina que eu usava terno e gravata, eu já falei isso aqui, né? E pasta ainda, eu usava pasta. Imagina a cena, né? De barra forte e ela de Ceci. Mas quando eu ouço Deus, Deus fala com a minha outra metade, porque nós somos um só nele. E nós nos movimentamos sem peso. Então, quando você ouve Deus, você se movimenta sem peso. Agora, quando você não ouve Deus, você começa, nossa, tem que fazer mesmo. Nossa, Deus, misericórdia. Nós fazemos as coisas por obrigação. Nós fazemos as coisas por imposição. E menino que precisa ser imposto para ele fazer. É ou não é? Quem tem filho aí? É um parto, não é o dia de culto? Dia de culto para Rebeca, ela começa a correr em cima da cama, aí parece 2 pessoas correndo atrás daquele porquinho, né? Cerca daí que eu cerco daqui, vão pegar ela, e ela pula da cama daqui, pula da cama de lá. Aí depois que ela está arrumada, aí ela planta a bananeira no sofá, e com aquele cabelinho dela, tem que refazer todo o penteado do cabelinho. Porque menino fica relutando, mas homem maduro sabe a hora de se posicionar. Romanos, não precisa abrir, 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Diga assim comigo, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a de Deus. Quem está com medo da terceira guerra mundial? Não existe terceira guerra mundial, irmão. Se houver guerra é a última, não é a terceira, é a última. Não tem mais guerra depois dessa guerra, porque todo mundo tem bomba nuclear e ia acabar com o mundo todo, né? Mas nós estávamos conversando, eu e o marido, né, hoje antes do culto. O Irã é o tamanho de São Paulo. O Brasil tem mais soldado no exército do que o Irã tem de habitante. Mas quais são os rumos de notícia? Vai ter uma guerra, vai ter uma guerra. Aí as pessoas já estão a se deixar até comprando leite já para estocar, porque vai ter uma guerra, vai ter uma guerra. E nós vivemos num mundo de terror, porque o que vem de notícia é terror. Porque nós vivemos uma era da depressão, síndrome do pânico, as pessoas elas absorvem isso como verdade. E qualquer desânimo que dá já falar, eu estou com depressão, porque essa é a doença do século. Quem disse? Não existe doença do século, existe um Deus da eternidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Mas a fé ela vem pelo ouvir, então cuidado o que você ouve. Se a fé vem pelo que nós ouvimos, a incredulidade e o medo também. Em casa, nós só assistimos Peppa Pig, para não ter perigo de ouvir má notícia. É só, como que chama lá? É Peppa Pig, Marinês, como que é o nome do outro lá? Da Lelê e Linguiça, e Maria Clara e JP, é só isso que a gente assiste. Não tem perigo de ouvir má notícia, a não ser quando o avião da Peppa cai, mas aí o pai já resolve, só bate no chão e volta, né? Desenho. Mas eu tenho que buscar ouvir o que me gera fé. Amém? Pois quando Deus fala, Ele cria. E eu quero encerrar declarando isso sobre a sua vida. Quando Deus fala, Ele cria. Repete isso comigo. Quando Deus fala, Ele cria. Josué estava com medo. Deus falou: não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Deus criou em Josué uma expectativa de vitória. Josué estava desanimado. Deus gera em Josué ânimo. Não te desanimes, eu sou contigo. Aí Paulo está fraco. Deus fala assim: olha, o fraco, diga forte sou. Se você está se sentindo fraco nessa noite, diga: Deus, eu sou forte. Porque eu e Deus somos maioria absoluta. Amém? Então que nesse ano você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu profetizo sobre o meu ano, um ano extraordinário.
Eu profetizo sobre o meu ano, um ano de relacionamento mais íntimo com o Senhor, mas de maturidade, entendendo quem o Senhor é. Eu quero agradecer pelo que o Senhor me deu, mas eu quero agradecer pelo que Ele não me deu, porque se Ele não me deu é porque Ele viu que não havia em mim capacidade de administrar o que eu queria. Tem coisas que Deus não liberou sobre a sua vida e sobre a minha vida em 2019, 2018, 2017, porque Ele não viu em nós capacidade de administrar. Mas quando Ele vê, Ele vai te colocar em lugares que você sonha, que você projeta, que você ora. E eu quero declarar isso em nome de Jesus, que aquilo que você sonha, que aquilo que você projeta, que aquilo que você tem orado, seja liberado sobre a sua vida. Se você crê, diga: eu creio nisso, Deus. Se coloque em pé, que você possa dizer ao Senhor: Senhor, olha, muitas coisas eu pedi, mas só uma eu vou fazer, é buscar o Senhor.